Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. O mês de setembro marca a passagem dos 246 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre. No programa de hoje nós vamos analisar o histórico e também os principais desenvolvimentos e desafios do Legislativo Municipal ao longo desse período. Comigo aqui no estúdio hoje estão o Jorge Barcelos, que é historiador e coordenador de cursos da Escola do Legislativo Julieta Battistioli. Nosso outro convidado é o também historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Marshall. É um prazer recebê-los aqui na TV Câmara para falar, Jorge, sobre os 246 anos da Câmara, essa instituição da qual tu tanto conhece, já servidor há muito tempo, e eu começo justamente te pedindo para que faça uma retrospectiva do desenvolvimento do Legislativo ao longo aí desses 246 anos. 246 anos pode ser até pouco na história das câmaras municipais brasileiras, se a gente levar em consideração que as primeiras câmaras começam por volta de 1532 em São Paulo, e essa primeira metade, a segunda metade do século XVI é bastante importante para a ocupação do território brasileiro, e a Câmara tem um papel que o cidadão pouco conhece hoje, porque a Câmara colonial, a Câmara de Porto Alegre, já no final desse período colonial, mas a maior parte das câmaras do poder legislativo local tem a função de administrar, de fazer leis e de organizar a vida colonial. Então, quando a gente pensa em câmaras municipais, a gente está pensando também no modelo político de tomada do território, de organização das gentes, das diversas classes sociais e do império da lei. A gente não pode dissociar que a Câmara vem para organizar a vida das primeiras cidades, das primeiras vilas. Claro que Porto Alegre se insere de uma forma tardia nesse processo, né? 1772 a transferência da cidade, a formação da Câmara 1773, isso é um contexto do período de conflitos, né, entre Portugal e Espanha, é novamente a terra que está dizendo os movimentos, né, dos órgãos políticos, mas quando a Câmara vem para cá, para Porto Alegre, ela vai ter também, como no restante das câmaras brasileiras, esse papel de fazer a lei, de organizar a cidade. E é bem interessante porque a cidade começa a se desenvolver, não em 73, que é a da transferência da Câmara, mas um pouco antes, com mapeamento de ruas, mapeamento, estabelecimento dos primeiros casais no centro da cidade, e o cidadão não tem dificuldade de compreender que, para uma história de um pouco mais de 200 anos, foi grande a contribuição da Câmara na organização da ocupação do território no centro da capital, que é dali que nascem todo o processo de expansão para os arraiais durante o período imperial, durante o século XIX, e é a Câmara também que vai conseguir estabelecer pela primeira vez no século XX um modelo de expansão para a cidade que vai pensar a cidade a partir de um plano, né? Um plano que seria os primórdios do plano diretor hoje. Então, organizar a cidade, pensá-la no presente, prepará-la para o futuro, são funções que a Câmara começa a incorporar ao longo do século XIX. Bom, basicamente, eu costumo brincar que a minha geração, do Marshall, que viveu os anos 80 no Bonfim, viveu, na verdade, num arraial, né? Vivemos ali aquela região, era uma região que é, na verdade, uma vila, um pequeno bairro longe da cidade, longe do centro. Ter a dimensão de que, no final dos anos 1740, 50, Porto Alegre é o centro. Comparar isso com a Porto Alegre que nós temos hoje, com mais de 400 quilômetros quadrados, é muito
trabalho humano, é muito trabalho político. Gestionar esse nascimento da cidade, a Câmara conseguiu fazer isso. Acho que entender a passagem da Câmara colonial para a Câmara durante a República significa ver ela funcionando como um organizador do desenvolvimento urbano. Professor Marshall, na sua opinião, a Câmara, o espaço legislativo, tem acompanhado esse desenvolvimento que o Jorge coloca da cidade? Porto Alegre lá, né, de 1773, quando houve justamente isso, para Porto Alegre de hoje, a Câmara pode ser um reflexo dessas mudanças sociais? O professor Jorge apontou muito bem o papel da Câmara no estabelecimento de um território que organiza a cidade. E organiza a partir de um modelo romano, né, que são os vetores ortogonais, quadras com caráter geométrico, que parecem ser planificados, mas na verdade é uma herança cultural da praça. No modelo ibérico, a Plaza Maior e El Cabildo, que aqui chamamos Câmara. Então, junto com a igreja, um prédio administrativo e o prédio mais importante, que é a Câmara. E logo essa célula cívica, ela é também a matriz a partir do qual a cidade se expande e retorna a um fluxo e um refluxo. Ela coopera com a implantação da cidade e nesse momento estratégico é quando Porto Alegre se torna uma cidade um pouco urbanizada, mas não houve um planejamento urbanístico razoável. Implantaram ela sobre uma colina com aclives muito severos, né, cuja solução seria estabelecimento de radiais, e aqui implantaram um modelo de grade ordenado exatamente pela Praça Maior e junto com ela a Câmara. E sim, nesse sentido, ela passou a ser a identidade da cidade desde então, porque na organização política da nação há duas forças que atuam e muitas vezes estão em tensão, por vezes cooperam. Na Aurora de Porto Alegre cooperavam, havia um interesse do Império e aqui do vice-rei em fazer desenvolver esse novo núcleo de colonização que era o centro. Então ela surgiu com todo o interesse do governo, do poder central, da coroa, em favorecer esse desenvolvimento. O vice-rei foi quem determinou que viesse de Viamão para Porto Alegre, onde esses casais já se estavam dispersando, radicados, né? E a cidade então cresceu com esse interesse. Mas muitas vezes se dá ao contrário. Há um interesse nacional grande na sua dimensão de Estado e a Câmara é o local, o particular, a comunidade, o tópico. Então podem haver tensões entre o local e o nacional que se realizam na Câmara. Porto Alegre viveu isso durante a Revolução Farroupilha, por exemplo, né? Porque havia aqui um interesse de resistência do Estado e um interesse de conquista dos revoltosos, né? De 1835. Em 20 de setembro, o episódio decisivo foi a invasão de Porto Alegre pelos Farroupilhas, na Batalha da Ponte da Zenha, teriam triunfado se conquistassem a Câmara, o que não aconteceu. Mas então se criou aqui uma trincheira. Agora, quanto à tua pergunta, propriamente dita, a relevância, né? Estamos olhando para um período muito longo, 246 anos, né? Não podemos fazer a crônica disso, mas certamente ela é um coração de pulsação da cidade. Isso nós temos visto na nossa geração, como há uma ambição de que a Câmara corresponda a anseios populares, a demandas que ainda precisam ser formuladas e que tem aqui um terreno favorável com os vereadores e vereadoras que são capazes, então, de dar sensibilidade a isso muito mais rapidamente, muito mais legitimamente do que o Poder Executivo. E, portanto, ela se torna um cenário social sensível, contemporâneo, muito pródigo em resultados culturais e políticos. E isso diz respeito a tudo da vida da cidade, né? Então, porque é importante te lembrar aquele detalhe, talvez não tenha enfatizado o suficiente, de que a Câmara, ela cumpre não só as funções legislativas e judiciárias, mas a função de poder executivo. Então, pela Câmara, pelos vereadores, passavam todas as demandas da população. E quais eram? Eram a arrumação das ruas, era a parte de cuidado com os açougues, tudo que tivesse a ver com boticas, todo aquele cenário em nascimento, em estado nascente de uma cidade, era administrado pelos vereadores que, enfim, cuidavam dos seus próprios serviços, que era a administração
organização da própria Câmara, mas também cuidava de que a cidade pudesse ser gestada, contratavam equipes, contratavam pessoas para trabalhar na cidade. Jorge, era justamente essa a minha pergunta para ti. Assim, naquela época, o papel dos vereadores era bem diferente do que é hoje, os poderes um pouquinho ainda misturados. A partir de quando ficou estabelecido, então, essa divisão entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário? Esse modelo que a Câmara assume diversas funções é um modelo que veio da nossa herança portuguesa. Nas ordenações do reino, as câmaras portuguesas tinham este papel, e é bastante importante a gente lembrar disso, porque isso vai afetar bastante a organização da vida colonial e também do Brasil imperial. A Câmara, ela se dissocia, ela separa-se das funções executivas com o advento da República. O advento da República é porque possibilita o nascimento não era chamado de prefeitura, é como, usando a lembrança do Marshall, era chamado de intendências. As intendências que cuidavam da administração local, né? E isso vai iniciar o século XX como a grande transformação do poder legislativo, porque vai abrir caminho para a profissionalização dos parlamentares, aprofundamento da própria técnica legislativa, o engajamento do parlamento no ideal moderno, né, de sociedade. Acho, entretanto, interessante lembrar que apesar de que a Câmara tenha adquirido funções próprias, específicas, ainda a gente pode ver inúmeras funções nos levantamentos e estudos de manuais sobre organização legislativa da década de 60, por exemplo. Nós temos uma das coisas que eu acho muito interessante, é que, apesar de hoje a gente defender funções como fiscalização, a parte legislativa, era muito dado valor até os anos 60 à função educativa, à função historiadora e outras funções que o parlamento, que ainda estava rememorando do seu passado, ou seja, a necessidade de formar novas gerações, a necessidade de preservar a própria história da cidade e a sua própria história, são elementos integrantes e tão importantes dentro dessa literatura quanto hoje a gente normalmente considera a função legislativa. Mas houve uma modernização, houve uma transformação que a República trouxe, e isso significou também um reposicionamento do parlamento em relação a administrar a cidade. Porque o Marshall falou muito bem em lembrar o aspecto da Revolução Farroupilha. Porque a Revolução Farroupilha, ela representou também uma transformação na forma de gestar a cidade. Por quê? Porque até então a cidade era cercada. Ela tinha uma muralhada, né? Muralhada, que era uma paliçada de madeira. Acho que o Décio Flores fala bastante disso, que passava ali na altura da Santa Casa, e tanto que se a gente vai observar as pinturas antigas, a gente vê que a cidade terminava ali na Santa Casa. E essa paliçada de madeira que atravessava um pouco ali a altura da João Pessoa, vinha em direção à Cidade Baixa, com a Revolução ela é derrubada. E aqueles arraiais que eu citei, que ficavam um pouco mais distantes, começam a se associar ao tecido urbano. E para pensar essa cidade que começa a crescer entre 1845 e 1900, é lá pelos anos 1910 que vai se começar a ter uma ideia que a Câmara vai fortalecer, que é o plano de melhoramentos. Então, acho que é bem interessante a gente pensar de uma forma positiva o papel da Câmara, pensando no desenvolvimento urbano. Mas não podemos negar que os desafios do século XX foram tremendos para a Câmara de Porto Alegre, porque novos movimentos sociais urbanos se fizeram nos anos 80, novos movimentos sociais, principalmente de identidade, se fazem agora nos anos 2000, e a Câmara precisa responder. E acho que nós não temos ninguém melhor do que o professor Marshall, porque é um intelectual engajado, que está vivendo os dramas da cidade, e os dramas da cidade têm passado pela Câmara de Vereadores. Pois é, professor Marshall, o senhor falou então que a Câmara é uma espécie de coração pulsante da cidade. E a vida acontece nas cidades, e nesse sentido os vereadores, dá para dizer que dos atores políticos, estão mais próximos da população. A população tem se feito presente na Câmara e utilizado esse espaço da forma como deveria, como um espaço democrático e de luta de reivindicações sociais, da maneira como poderia ser utilizado na sua avaliação?
A cultura democrática brasileira é tímida. Nós crescemos sob uma base, sob uma égide de um autoritarismo muito forte. No plano imperial, no plano republicano, sempre predominou o exercício da autoridade e não a construção do poder pela comunidade. Então, isso, claro, impactou o desenvolvimento da cidade e a relação entre executivo e legislativo ao longo dos tempos. Igualmente, a percepção que a população tem dos espaços políticos e da própria Câmara, mais facilmente associada a ser um dos cenários de poder. Esse cenário de poder, no nosso mundo histórico, são distantes do conjunto da população, muito próximos da elite socioeconômica. Não é demais lembrar, né, Jorge, que as câmaras, assim como os cabildos, mas nas ordenações já está explicado isso, quem tomava assento nela era o que então diziam homens de bem, homens de bens, pessoas com propriedade fundiária. A participação política era condicionada à posse de terras, terras, não apenas riqueza. Então, um comerciante, por exemplo, técnico, seria fora da cidadania, da representação legislativa. Então, é apenas no século XX que vai se progressivamente reconstruir isso, e logo há um desafio da Câmara de continuar esse processo de reformulação da sua base de legitimidade. No início do século XX, o protagonismo da cidade não foi da Câmara, sinto dizer isso aqui dentro da Câmara, na TV Câmara, mas foi do poder concentrado da administração executiva, especialmente do presidente da província, que foi o principal modernizador de Porto Alegre. As grandes obras que criaram o salto qualitativo da cidade, implantaram a Porto Alegre neoclássica no início do século XX, são obras do Estado em Porto Alegre, né, que estabeleceram uma arquitetura palaciana, uma nova cidade mais moderna. Isso repercutiu sobre o saneamento, sobre a estrutura viária, até que o Otávio Rocha realizou a obra mais importante da história de Porto Alegre, que foi esse viaduto, que conectou duas áreas dispersas. E aí, no final dos anos 20, de 28 a 31, é que Porto Alegre se moderniza efetivamente e passa a apresentar os problemas complexos que ela tem hoje, que são os problemas de uma abrangência geográfica maior, de uma complexidade étnica, cultural, econômica cada vez maior. Naquele momento havia duas manchas étnicas e econômicas bem fortes, portugueses, açorianos e seus descendentes aqui na Cidade Baixa, junto ao centro, e alemães e seus descendentes ao norte, mas já haviam chegado à cidade também descendentes de italianos, japoneses, judeus, poloneses, que enriqueceram a cidade, foram aos poucos recheando essas regiões entre o norte e a parte da orla aqui. E isso, claro, gerou problemas políticos muito sérios, né, que é como integrar essas populações na vida da cidade, sempre com um freio do poder executivo, que resistiu a essa participação. Então há uma tensão entre a vida da cidade e o poder executivo. O segundo grande salto na vida da cidade é com a modernização urbanística viária dos anos 70, né? Obras, viadutos, avenidas que abriram. E a terceira onda ainda estamos esperando, né? Que será implantar uma cidade mais tecnológica, mais contemporânea, mais ecológica. Logo, hoje há clamores diferentes. Esses clamores são de grupos que estão distantes, a periferia da cidade, que é muito degradada, que não tem recursos, que não tem espaços públicos decentes e que precisa de soluções lá. Então, a expectativa de vir à Câmara aqui é para obter lá as melhoras, né, todas as regiões periféricas da cidade. Bem como a atenção ao que precisa ser atualizado na cidade, o plano cicloviário, os espaços públicos como um todo, os serviços públicos essenciais, a educação em particular. E, claro, aí sim há um desafio político. É como integrar essas demandas num plano da cidade. E isso, Marjorie e nossos caros espectadores, é o desafio da cidade que herdamos do modelo antigo. Como essa diversidade, essa heterogeneidade que é moderna, que é contemporânea, que possui informação, possui projeto, possui intenções interessantes, como que ela luta com os remanescentes de poder territorial que ainda estão vigentes na cidade. E como isso repercute, por exemplo, na revisão de um plano diretor da cidade. Certo. E aí é que a Câmara se torna o coração mesmo da cidade. Quando se vai enfrentar uma visão do futuro, a formulação do plano diretor, ou a sua reformulação, né?
Jorge, a gente tem sempre aqui na Câmara, aproveitando a mesma pergunta, assim, te falando o seguinte, Porto Alegre já foi conhecido e ainda é pela sua democracia participativa, né? Aqui na Câmara, audiências públicas, reuniões de comissão, uma série de mecanismos que justamente possibilitam que as pessoas participem da vida da cidade, manifestem a sua opinião com relação a projetos. A gente seguidamente vê o plenário lotado de servidores, comunidades mais da periferia, buscando melhores condições e reivindicando. Essa é a minha questão para ti, assim. Ao longo do desenvolvimento, do período de desenvolvimento do espaço legislativo, isso tem crescido ou as pessoas estão deixando de participar? A Câmara enfrentou, pelo menos durante todo o período imperial, a grande dificuldade de que ela precisava exercer poder frente a um contexto da monarquia, né? Então a Câmara ela foi lutar por sua identidade enquanto instituição, porque as câmaras era um ator político de segundo nível, né, de segundo caso, quer dizer, o poder era centralizado. E nessas câmaras a população afluía, né, fazendo pequenas reivindicações, solicitando benesses do poder público. Isso está bastante documentado em todos os anais, né? Uhum. Infelizmente a gente não tem uma pesquisa suficiente sobre a Câmara e a participação popular no século XIX. Mas o século XX realmente é um grande divisor de águas. O século XX é o século em que a cidade deixa de ser cidade para se tornar metrópole, né? E aí todos os mecanismos, né, principalmente que se desenvolvem na Câmara a partir dos anos 70 e 80, se dão por quê? Porque nós vamos ter não no contexto da reformulação política, uma série de novos instrumentos que são a Constituição do Estado, a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Elas vão dar base para termos uma Câmara suficientemente aberta para a participação popular. Os movimentos sociais nos anos 80 foram importantes para fortalecer a presença dos cidadãos na Câmara. A cidade estava se expandindo, principalmente porque não só o processo do século XIX de expansão de uma Câmara localizada no centro em direção aos primeiros bairros, né, uhum, que a gente tem, enfim, o próprio onde eu moro, Petrópolis, enfim, mas a partir dos anos 30, com a industrialização, essa grande expansão em direção às periferias, a Zona Norte, Parque dos Maias, uhum, a Vila Santa Rosa, a população que começa, como o professor Marshall, uhum, a se adensar, a fixar-se, uhum, né, da Zona Sul, que eles estão muito bem, porque nós tínhamos, por exemplo, agricultores, imigrantes japoneses instalados, uhum, fazendo tomate, que viajavam de avião para outros países. E quando esse cenário de anos 80, né, de uma cidade em expansão, precisa se organizar, aonde que ela vem? Ela vem na Câmara. Pois e aí a participação é intensa. Uhum. Hoje, você falou no início da sua pergunta da questão, né, das formas de participação. Nós tivemos um orçamento participativo, uhum, sim, também como um dos elementos dos anos 80. Na minha impressão, vieram se somar estruturas de participação com a Câmara Municipal que criaram associações, uhum, que criaram embates com o Poder Legislativo, porque dizer que a política é tudo que a Câmara faz, ou uma Assembleia faz, é limitado. Uhum. A sociedade vive a política, né? Sim. Ela se manifesta, ela ocupa as ruas, ela tem grupos organizados, né? E hoje cada vez mais. Eu acho que agora a Câmara, ela continua reverberando o papel da sociedade e ela precisa correr atrás da máquina de desenvolvimento social para manter o seu espaço, para manter o seu lugar. E isso é interessante para a gente pensar. Só um fato curioso para a gente fazer essa costura é que a Câmara teve diversas sedes e justamente na década de 80, essa década de mudança, de movimentação social, é que veio para cá, para esse ambiente, o Palácio Aloysio Filho, uhum, né, na Loureiro da Silva 255, que é a atual sede da Câmara Municipal. Professor? Eu me lembro que em 1979 eu produzi com meus amigos um curta-metragem. Nós filmamos muito aqui no que era a estrutura abandonada do prédio, né? Uhum. Ele foi iniciada a construção e abandonado, sim, e ficou jogado aqui, né? Nem havia parque, nada. Mas era livre, devoluto, a gente entrou, ficou vários dias aqui nisso que são hoje os gabinetes, né?
E depois é que o prédio foi realmente consolidado. Hoje, sem dúvida, é um prédio que tem sensibilidade democrática. As pessoas têm o prazer até, eu te diria, de chegar à Câmara, buscar o seu vereador, ocupar o espaço, ir para o plenário. Tudo é muito amigável, muito facilitado. Isso dá vitalidade para a Câmara, dá representatividade para ela. E é uma conquista, enfim, importante, porque, claro, quem não quer ter acesso a um caminho de expressão, de poder, de comunicação, de diálogo, é a Câmara quem faz isso. Né? Mas quando implantado o orçamento participativo, já lembro bem, havia um temor de que esse modelo usurpasse funções da Câmara. E um discurso com esse teor, né? Que não perceberam, à época, que a cultura do orçamento participativo é solidária, é afim com a cultura do legislativo. Ela favorece o desejo de participação, de expressão. Então, ela também caminha para o mesmo cenário do legislativo. Ela caminha para um ambiente em que esses anseios, essas vontades de grupos ou de locais vão adquirir um outro formato, uma outra expressão. E eu acho que o orçamento participativo, claro, ele intensificou a cultura política municipal e hoje que ele está esvaziado, isso é realizado pela Câmara. Então as pessoas buscam muito mais hoje a Câmara Municipal do que buscavam antes do orçamento participativo. E, claro, isso não invalida a necessidade que temos de continuar reinventando a política. O modelo institucional atual é muito precário, ele não atende à era digital, ele não atende à diversidade política de modo algum, há opacidades muito fortes a serem sanadas. Mas há digamos, uma genética, um campo genético onde essas mudanças podem ocorrer. Eu acho que um episódio importante para mostrar isso foi a ocupação da Câmara pelos estudantes revoltados, acho que foi em 2013, não? Sim. E aquele episódio, enfim, embora a época tenha traumatizado, enfim, a visão conservadora de Estado, não houve nada, nenhuma degradação, pelo contrário, foi um sintoma de que havia um valor político nesse espaço, né? De que havia um desejo, que ele se tornou um cenário importante. Então os estudantes fizeram aqui as suas performances, seus atos, isso não prejudicou em nada a vida da cidade, foi um episódio cultural e político muito importante, porque acendeu para os estudantes e para os jovens, né, a atenção para esse espaço mais acessível do que os demais. Isso joga água no moinho que tu colocaste aí, né? Enfim, a relação da Câmara com os anseios da cidade, da população. Certo. A gente não pode esquecer, né? A ideia bastante geral de que as pessoas têm de que a Câmara ela espelha a sociedade, significa que a Câmara também espelha, inclusive, as suas contradições, Sim. os conflitos que há nessa sociedade, e os conflitos advêm principalmente de relações de exploração que a sociedade precisa resolver para que a gente possa implementar um ideal de direito, um ideal democrático, né? Acho que quando a gente começa a avaliar com mais detidamente, né, a evolução do século XX, a relações políticas, a gente vê que a Câmara ela passou por períodos como a evolução política brasileira passou. Quer dizer, nós tivemos momentos extremamente de vivência populista em Porto Alegre, nós tivemos partidos muito mais ligados ao populismo, até se descobrir, até a Câmara reinventar um caminho em direção à democracia nos anos 80. Mas algumas coisas são interessantes, né? Porque se a gente for avaliar, a gente pode pensar, por exemplo, a qualidade do representante, a qualidade do vereador. A gente vê um maior número de vereadores hoje com um nível superior, por exemplo. Uma maior diversidade do recrutamento parlamentar, não apenas advogados ou médicos, mas de diversas profissões afluem. Ainda temos a melhorar nesse aspecto? Com certeza, né? Quer dizer, acho que termos vereadores qualificados e experientes é uma coisa que é importante para aprimorar a instituição. Nem sempre é assim. E o cidadão precisa votar criticamente, votar no melhor, no vereador mais experiente, com maior formação, para que haja, enfim, essa Câmara possa melhorar. O redirecionamento da política atual em direção a um processo conservador também se reflete na Câmara de Porto Alegre, e é por isso que aqui também as lutas dos setores sociais mais diversos se refletem no campo econômico, no campo da arte, da cultura, enfim.
Tá certo, nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados, nossos 2 historiadores, voltam com informações e análises sobre os 246 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre, comemorados no dia 6 de setembro. Fique com a gente já volta. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje trata do aniversário da Câmara Municipal de Porto Alegre. No dia 6 de setembro, o Legislativo da nossa capital completou 246 anos. Comigo aqui no estúdio hoje estão os historiadores Jorge Barcelos e Francisco Marshall. Um fato curioso, Marshall, que a gente acabou não comentando no primeiro bloco, mas tu falaste da questão da cidade acontecer em torno de uma praça, dos ambientes políticos estarem, né, nesse cenário. Praça da Matriz, temos ali a Assembleia Legislativa e tivemos uma das sedes da Câmara Municipal, que era um prédio gêmeo do Teatro São Pedro. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso. O Teatro São Pedro foi edificado bem depois desse momento germinal, né, da praça. Vem de 1858, creio, o início da obra do Teatro São Pedro. Mas ali, claro, era o núcleo, um pouco afastado do porto, no topo da colina. Então, tendo uma abrangência maior, estando também a igreja, a catedral. É importante entender que a igreja naquele momento tinha poder cívico, todos os registros civis eram feitos ali, e junto da igreja o cemitério. As necrópolis só serão constituídas a partir de 1851, então até aquele momento havia ali um fluxo de peregrinação também fúnebre, religiosa, naquele mesmo ambiente. Então, o que hoje é um problema, que é esse nosso centro, que não é centro, é uma península, né? Então, por uma cidade automotor, para o plano viário, para a circulação, isso é um problemaço, mas naquela época não havia esse problema, havia uma convergência fácil para essa região, para esse morro onde está o centro de Porto Alegre. E no seu núcleo, essa praça, que se tornou o verdadeiro eixo cívico da cidade. Não é o eixo social e nem econômico que era no mercado, junto ao canal navegante, né? Que está diante do nosso mercado, depois foi coberto pelo muro, né? E pelo Trenzurb. Então, claro, ali é um fluxo de prestígio, riqueza, logo os principais ateliês de fotógrafos, pintores, restaurantes se organizavam em torno disso, porque onde estavam as pessoas que queriam se mostrar, ser vistas, né? Sim. E a Câmara compõe esse universo. Não havia naquele momento o popular, o povo, ou sequer a ambição de uma representação popular. Isso era inadmissível, impensável. A Câmara e todos os espaços públicos eram de uma elite que queria ser cada vez mais elite, numa distância social como finalidade, como meta. Então, um quadro social muito diferente do que a gente vive hoje e que compôs esse núcleo, que é o núcleo cívico de Porto Alegre. Sedes depois a gente acabou tendo, então, como eu já citei, na década de 80, a sede atual, incorporada aqui o Palácio Aloysio Filho, Jorge. A gente já citou essa personalidade que foi um ex-vereador, ex-presidente desta casa. Quem foi essa figura? E eu aproveito para que tu faça uma análise assim sobre
as pessoas que dão nome a espaços aqui da Câmara, Julieta Battistioli, Dilamar Machado, entre outras figuras importantes da nossa cidade. Eu vou, só deixa eu recuperar um ponto importante, que é a Câmara teve várias sedes. As primeiras sedes eram sedes que não se tinha muita referência, inclusive o Sérgio da Costa Franco tem muita dificuldade de apontar algumas sedes, se tem uma noção ainda imprecisa, né, de alguns prédios em que a Câmara existiu, porque nas atas nem sempre havia essa indicação precisa. Por isso que o prédio da Praça da Matriz acabou se tornando tão significativo, né? Porque ali e a Câmara nunca teve muita sorte com suas sedes, porque ou elas pegavam fogo, ou ela perdia a sede, como foi o caso da sede na Praça da Matriz, que acabou sendo passada para o governo do estado para ser a sede do Poder Judiciário. Mas é interessante localizar essa formação triangular da herança do período colonial, porque a Praça da Matriz, com a Praça do Mercado e a Praça da Alfândega é o nosso núcleo primário, e a Câmara mantinha relações com esses núcleos porque, enfim, passavam por ela muitas das atividades de comerciais e fiscalizatórias. Agora, quando ela se transfere para a Prefeitura Velha e depois para a Prefeitura Nova, e esse eu tive a oportunidade de acompanhar, ela foi aproximadamente nos anos 40, 50 para a Prefeitura Nova, o chamado Bolo de Noiva, do prédio ali da José Montauri, que também teve vários incêndios. Nós temos na Câmara só uma exposição só sobre os incêndios da Câmara, e isso foi importante, inclusive, para auxiliar na década de 70 uma questão urbana, que era a questão da proteção aos incêndios, porque é na mesma época também do incêndio do prédio Renner, e os vereadores começam a se preocupar com a legislação de proteção e de segurança, e que é uma discussão que faz parte da agenda contemporânea de uma metrópole, né? Que a Câmara começa a administrar. Nesse período, várias figuras, enfim, participaram da atuação parlamentar. O próprio Aloysio Filho, ele era dentro de ainda uma corrente populista final dos anos 50, 60, que são aqueles partidos, né? Nós temos alguns partidos como PDT, PTB, PMDB até o PT, que tem por cerca de 30, 40 anos hegemonia política aqui na Câmara, e eles vão se revezando, e são as forças que têm uma ligação maior com a política nacional, com a política estadual. E quando se fez a homenagem a Luiz Filho, dando nome ao Palácio, se teve a ideia de valorizar esses vereadores que tinham um contato social bastante grande, que são os primeiros a trabalharem com uma certa noção, que tem uma certa noção de que a cidade está se expandindo, que é preciso dar um mínimo de atenção para algumas populações de periferia. Então, benesses, cestas básicas, isso vai ser muito comum, isso é a cara populista desse período. Mas muitos outros vereadores não têm uma origem tão elitista quanto, enfim, a Luiz, e a maior parte dos vereadores até então, porque veja o caso da própria Julieta Battistioli, que foi a primeira mulher a se eleger, a ocupar o cargo de vereadora. Mas ela não foi a primeira vereadora eleita, né? Ela foi a suplente que tomou posse em primeiro lugar em 47, e depois nós tivemos a primeira vereadora eleita, que é Dercy Furtado. Julieta era ligada tinha uma origem operária, tinha uma militância, né, de fábrica muito importante. Então, as transformações, né, da estrutura social da cidade, com a ascensão de trabalhadores, né, começam a se expressar a nível de seus representantes políticos. Isso é muito positivo, quer dizer, a Câmara soube abraçar, de uma certa forma, essas categorias sociais, souberam aos poucos conquistar espaço. E isso vai se tornar, evidentemente, não apenas em 47, porque ainda é muito primitiva a organização política dos trabalhadores, mas vai se tornar mais claro isso nos anos 70. Há uma diversificação do perfil dos vereadores, e mais vereadores ligados a professores, ligados ao movimento popular, vão ocupar assento aqui na Câmara. Ainda que haja essa diversificação que o Jorge coloca, professor Marshall, vale a gente destacar que a primeira mulher, então, a ocupar o cargo de vereadora na década ali de 40. Isso. Depois, esse ano nós temos uma mulher na presidência, e a quarta
ao longo desses séculos aí de existência da Câmara Municipal? Ainda falta uma maior diversificação e uma maior participação do público feminino aqui no Legislativo? Enquanto ele falava, eu pensava exatamente isso que tu perguntas agora. E que é uma questão não apenas tua, é de todas as mulheres e de toda a cidade consciente. Existe ainda um déficit político na expressão feminina, porque também não apenas a presença de mulheres, que é muito importante, mas de uma pauta feminina, né, de uma reflexão social e política sobre a condição feminina e sobre como, a partir desse ponto de vista, repensar a cidade. E também incluindo as relações de gênero, que sabemos que são muito mais complexas e que hoje devem ser defendidas por um órgão político, né? A diversidade, a heterogeneidade, as opções, os estilos de vida, isso tem que ser defendido e é preciso, para isso, um olhar mais amplo do que aquele heteronormativo masculino, paternalista ou patriarcal, que presidiu a história do Estado e foi muito impositivo na vida da Câmara. Então nós temos aqui uma galeria de retratos das vereadoras mulheres, né? A galeria está em bom destaque, junto à porta do auditório Otávio Rocha, né? Do plenário. Então, claro que ali é, na verdade, um convite a que essa sensibilidade se expanda. E esse convite não é apenas para a Câmara, que afinal de contas não é autora disso, ela é cenário. Esse convite é para a população, para que a população possa entender que os espaços políticos precisam dessa riqueza. E essa riqueza significa precisamos, sim, muito mais mulheres legislando, presidindo, atuando, com pontos de vista que enriqueçam esse cenário. Acho que aqui há, sem dúvida, um anacronismo da nossa Câmara. Ainda é muito pequena a representação feminina. Não apenas feminina, dos vários gêneros que hoje estão constituídos, que são identidades contemporâneas, e eles sofrem dificuldades, porque estamos em um ambiente em que são hostilizados por uma ideologia de gênero de verdade, que é a ideologia que hostiliza a liberdade de gênero, né? Isso é o mal que hoje se vive, né? E que ataca essas liberdades. E a Câmara pode ser, claro, um cenário local de realidade das coisas. O mundo é assim, as pessoas são assim, e isso tem que aparecer aqui. Jorge, também com a intenção de justamente estimular esse pensamento crítico que o professor coloca, que é importante, tu tens um projeto muito legal da gente comentar nesse programa, que é de trazer estudantes, meninos, meninas, público jovem, aqui para dentro do Legislativo, justamente para perceber essas necessidades que o professor Marshall coloca para a gente. Fala um pouquinho sobre esse teu projeto e já faz um convite para que as pessoas participem dele. Acho que um dos desafios da Câmara no século XXI é a educação política, né? A formação de novas gerações, é o recrutamento parlamentar. Isso envolve uma conscientização que começa lá no primário, né? Quer dizer, nós temos criamos os projetos da ação educativa da Câmara, né? Visitas orientadas, Câmara vai à escola, plenária do estudante, dentro do memorial e dentro da escola do Legislativo nós temos projetos que envolvem a rota política no centro da cidade, que é um passeio, a Olimpíada de Ciência Política, a formação de grêmios estudantis, a própria a ação de cursos que nós fazemos, todos eles visam atender ao público externo, né? Porque nós acreditamos que nós precisamos permanentemente investir em formação para a cidadania, educação para a formação para a democracia, porque nós precisamos conhecer que essa é uma instituição fundamental para a preservação de direitos sociais e direitos públicos. Não é a discussão entre direita e esquerda que me preocupa, mas é o radicalismo em todos os lados, é a ausência de conversação, de diálogo, né? E acho que a gente tem que preservar sempre que, em qualquer posição política que você se situe, você tem que ser capaz de argumentar, que você tem que ser capaz de negociar, de você chegar a acordos. A escola que a Câmara é para ser voltada para o diálogo. E nem sempre isso acontece, mesmo nessa Câmara de Vereadores, porque nós precisamos eternamente estar reconstruindo, né, as bases do nosso trabalho, né? Quer dizer, hoje nós estamos vendo, por exemplo, uma queda na participação feminina na Câmara. Nós tivemos mais vereadoras mulheres na Câmara. Não vou nem falar da participação do negro na Câmara, que sempre está com pouco destaque. Mas por que a sociedade e esses grupos de identidade não são capazes
capaz de fortalecer seus movimentos, indicando seus representantes. Então, o meu problema é de levar a sociedade que se coloque essas questões, né? De que participe de atividades em que ela possa conhecer, né, a importância da Câmara de Vereadores. Nós temos hoje uma Câmara completamente diferente da Câmara do passado, mas ainda temos muitos problemas, nós ainda continuamos perseguindo a democracia, e o pior, vivemos num momento em que parece que a democracia está escorrendo por nossos dedos, né? Quer dizer, que conquistas dos anos 80 estão sendo colocadas em discussão. Muitas das pessoas à esquerda e à direita têm dificuldade de entender o quanto é necessário estabelecer bases para um diálogo construtivo, positivo, né, com base na argumentação, envolvendo setores que são importantes como a universidade. A universidade é um ator fundamental. Fazer a ocupação dos nossos espaços, a ocupação hoje da esfera das comissões evoluiu enormemente em 30 anos. E em 30 anos significa que nós temos comissões que participam, que têm agenda. Você mesmo situou a parte das audiências públicas. Nós temos um menu de acesso ao legislativo hoje que nós não tínhamos há 30 anos atrás. Isso significa que a instituição, no seu conjunto, se aprimorou. No seu conjunto, ela fez um esforço para se tornar transparente, mas ao mesmo tempo, né, ela sofre das contradições da sociedade e dos problemas que a sociedade ainda tem. E é nisso que nós temos que focar a nossa atuação como profissional de legislativo, como setores, como a universidade, né? Temos que tentar aperfeiçoar, porque nós precisamos muito da Câmara de Vereadores, enormemente. O fortalecimento de projetos como esses que o Jorge comentou podem, de certa forma, gerar algum reflexo no futuro, professor? Essa estímulo à consciência política pode trazer ganhos para o município de Porto Alegre? Por modéstia, o professor Jorge Barcelos não referiu também que ele é o autor de um projeto maravilhoso que são as exposições itinerantes do Memorial da Câmara. Mais de 70, né, Jorge? Estamos por aí, 60. 60, mas é a qualidade extraordinária, quantidade impressionante, levando memória. E a memória provoca muitos sentidos de reflexão, de imaginação, de desejo e de conhecimento, que é o que importa produzir, né? Isso for para as escolas, para centros comunitários, e a Câmara quem saiu, né? É um pedaço da Câmara que foi junto com aquele produto importante. Agora, o desafio maior é em todos os locais em que é possível fermentar a experiência política, que ela seja vista positivamente, que não seja inibida por atos de temor, de conservadorismo exagerado. Então a vida dos estudantes tem que ser animada para que ela possa ser elaborada como civismo, como relação política positiva. E isso, claro, significa tolerância com as diferenças, com os enfrentamentos, com as teses opostas. Na Eclésia, o coração da polis ateniense, havia um conjunto de categorias, de instituições muito importantes, mas uma delas muito curiosa era a instituição da parresia. Não sei se tu lembra, Jorge. A parresia exige que quem sobe no púlpito para falar, fale com sinceridade. Então faz um juramento. Para quê? Para que ele seja retirado de qualquer condicionante de clientelismo, de chantagem, de subordinação. Então quem comparece num ambiente como a Câmara tem que vir para cá com a legitimidade, com a certeza da legitimidade, com a segurança da legitimidade, diremos com a sinceridade que se elabora politicamente, para que possa compor e dizer o que tem que ser dito, representar o que tem que ser dito. Por vezes isso gerará tensões. É o melhor sentido de uma Câmara, é acolher as tensões e traduzi-las em linguagem cultural. Isso não acontecerá quando houver controle dessas expressões, censura das expressões, ou temor das expressões. É preciso ter grande serenidade para acolher na vida, no coração político da cidade, como eu disse antes, que é a Câmara, esse ambiente de tensões, de diferenças, porque é com eles que a gente elabora a política. Tá certo. Jorge, os teus anos de atuação, né, pesquisador do Memorial e aqui na Câmara Municipal renderam publicações que estão aqui em cima. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para o pessoal de casa sobre elas. Para a gente fazer um fechamento do nosso programa. Eu vou recomendar a leitura do Adriano Comissoli, foi dentro de uma linha de teses e dissertações que a Câmara publicou,
que é chamado Os Homens Bons, que fala do período inicial da Câmara, de 1767 a 1808, que é um dos momentos que a gente tem pouca informação dessa influência da influência portuguesa na formação das câmaras locais. Fala muito desse papel que a elite tem na organização política local, né, e os conflitos que essas elites têm com o poder central, com a monarquia. Eu mesmo tomei para mim o dever de fazer um trabalho sobre a Câmara Municipal, e aí mais recente também é possível encontrar na internet, que eu trabalhei educação e poder legislativo e trabalhei as leis de educação da Câmara, justamente em função do trabalho que eu desenvolvo aqui, que é com as escolas. E através desse trabalho eu pude encontrar a importância do trabalho legislativo, né? Quer dizer, quando a gente fala que a importância da Câmara ser um espaço de equação em que a sociedade se representa, é porque na hora da produção legal estão ali os vereadores para chegar a acordos. Quer dizer, quando a gente puder estudar com mais profundidade, não só como eu fiz na educação, mas nas diversas áreas, o processo de emendamento, as negociações políticas que acontecem no cenário do plenário, a gente vai ter uma ideia da contribuição que a Câmara tem para a construção de políticas públicas. Quer dizer, a minha preocupação hoje é resgatar o papel da Câmara como formuladora de políticas públicas, é resgatar a participação da sociedade na eleição de bons representantes. Enfim, eu acho que isso a gente tem condições de fazer cada vez mais com a presença da sociedade e de diversos outros movimentos sociais. Tá certo. Nós chegamos ao final, então, do nosso programa. Vocês gostariam de passar alguma mensagem final para o público, professor Marshall? Expectativa sobre o futuro da Câmara Municipal aí? Bom, nós temos pela frente a revisão do plano diretor, que é um desafio para a cidade, e nele vai ser posto à prova o papel político da Câmara na cidade. Há um conflito de interesses evidente, que são das grandes incorporadoras, que querem presidir esse processo de acordo com o seu interesse econômico. Nas funções das incorporadoras também existem funções sociais importantes, não? De desenvolvimento urbanístico, desenvolvimento habitacional, porém tem que haver aí um tempero nessa ambição. E quem estabelece isso é a cidadania e não o próprio interessado, que é o empreendedor. Então eu vejo aqui o próximo grande conflito na Câmara e que espero possa ser formulado em benefício da cidade e não apenas dos interesses particulares e segmentados. Para isso, claro, é importante que se amplie que já se realiza aqui, sempre, cada vez mais sensibilidade, participação, desejo, presença, vir ao plenário, encontrar os parlamentares, frequentar os espaços culturais, o Teatro Glenn Pérez, biblioteca, galerias que há, são parte de uma dimensão cultural do prédio. Dimensão cultural não é de lazer, entretenimento, é de formação. E a Câmara oferece isso, muitos cenários, e a maior de todas, ver o ambiente de diálogo, de debate, não? Vivemos uma era tensa pelas polaridades ideológicas que há e políticas e pela violência que há também, e enxergar um local onde é possível, com protocolos, com respeito, dialogar, é um grande aprendizado. Então, esse programa eu termino com um convite ao espectador cidadão de qualquer idade, especialmente os jovens, não? Para que venham à Câmara conhecê-la e fazer dela parte do seu mundo. Informações sobre esses projetos podem, inclusive, ser conferidas no setor de memorial e também na escola, né, Jorge? Exatamente. Os sites com as informações são memorial.camarapoa.rs.gov.br e escola.camarapoa.rs.gov.br. Tá dado o recado. Agora sim chegamos ao final então do TV Câmara Entrevista. Agradeço muitíssimo a presença e disponibilidade de vocês. Eu agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e outras produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.